Fala, meus amigos, retornamos para mais uma aulinha, dando continuidade ao estudo do regimento interno. Vamos agora falar do artigo 7º, tá? O artigo 7º fala assim: o prefeito e o vice prestarão um compromisso e tomarão posse nos termos do artigo 68 da Lei Orgânica do Município. Então, claro, a Lei Orgânica do Município vai trazer as regras relacionadas à posse do prefeito e do vice-prefeito. Mas você precisa, nesse momento, saber que o prefeito e vice-prefeito tomaram posse em uma sessão solene lá na Câmara Municipal, na mesma ocasião em que se instala ao que chamamos de legislatura. Beleza? Bom, vamos agora falar sobre sessão legislativa. Ela pode ser ordinária ou extraordinária, tá, pessoal? Então, nesse primeiro momento, é importante que vocês entendam o que é uma sessão legislativa. Falamos sobre legislatura, você aprendeu, tá? E agora nós vamos falar sobre sessão legislativa. Sessão legislativa, ela pode ser, como nós vimos, ordinária ou extraordinária. Como é que eu vou diferenciar isso na prova, professor? Bem simples. Sessão legislativa ordinária é aquela que acontece dentro do período legislativo. Nós vamos ver. Eu vou organizar tudo para você a ideia aqui, tá? E a extraordinária é aquela que acontece fora do período legislativo, ou seja, no recesso parlamentar. Porque a Câmara Municipal, ela não funciona os 365 dias. Ela tem ali, pessoal, o momento ali de recesso. Então veja que, num primeiro momento, nós precisamos identificar que eu vou tentar, né, fazer aqui um esquema, deixa eu ver aqui, pronto, que nós temos espaço, né? Nós aprendemos que uma legislatura é o período compreendido de 4 sessões legislativas. Então aqui eu tenho uma legislatura. Beleza? Beleza. Cada legislatura dessa, eu tenho 1, 2, 3, 4. Cada legislatura tem, aqui ó, tem uma sessão legislativa ordinária. Beleza. Dentro dessa sessão legislativa, eu vou representar só uma para você ver. A sessão legislativa, ela começa no dia 1º de fevereiro. Ela vai até o dia 30 de junho. Deixa eu melhorar isso aqui, para que possamos fazer de modo que você entenda, tá? Então veja que eu vou pegar aqui a representatividade só de uma. Então aqui, ó, aqui representa uma sessão legislativa. Uma sessão legislativa. Ela começa no dia 1º de fevereiro e ela vai até o dia 30 de junho, ó. 30 de junho. E veja que ela tem um recesso e retoma no dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. Tá? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Até o dia 22 de dezembro. O ano não termina em 22 de dezembro. Então, nós vamos ter o quê? A continuidade aqui. Então, aqui eu tenho recesso. Aqui, é claro que o ano tem o mês de janeiro, né? Eu tenho aqui recesso. Tá bom? E aqui nós temos no dia 1º de fevereiro. Vou tirar isso aqui para facilitar. Do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de junho, eu vou chamar de primeiro período legislativo. E do dia 1º de agosto, deixa eu apagar isso aqui, ó. E do dia 1º de agosto, deixa eu só. Do dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro, eu tenho o quê? O segundo período legislativo. Eu quero que vocês entendam que, por isso que eu falei para vocês, que uma sessão legislativa não é tecnicamente um ano. Porque a sessão legislativa, ela começa no dia 1º de fevereiro até o dia 22 de dezembro, sendo que eu tenho recesso no meio do ano e recesso no final do ano. Então, aqui nós temos um primeiro período,
um segundo período. Então, aqui, a junção desses dois é que eu vou chamar de uma sessão legislativa. Ah, professor. Então, legislatura, período compreendido de 4 anos. Uma sessão legislativa, coloca aqui, ó, você já sabe, né? Uma sessão legislativa é o período 1 ano, vou colocar 1 ano, mas não é tecnicamente 1 ano, tá? E o período legislativo é o período de 6 meses. Não são 6 meses, mas só para facilitar. Beleza? Então, é importante que vocês tenham esses períodos em mente. Professor, pode ser cobrado? Pode, na minha prova pode ser cobrado a questão relacionada a essas datas. Onde é que entra a sessão ordinária? Sessão ordinária é quando acontecem os trabalhos dentro do período legislativo. Então, aqui, sessão ordinária. Então, aqui eu tenho uma sessão ordinária. Por quê? Porque a sessão extraordinária ela é convocada quando o parlamento estiver em recesso. Então, já lembra disso. Sessão ordinária é aquela em que as deliberações acontecem dentro do período legislativo. E a extraordinária é aquela que acontece em pleno recesso parlamentar. Tá bom? Em pleno recesso parlamentar. Deixa eu melhorar isso aqui. Recesso parlamentar. Ah, professor, é por isso que chama de extraordinária? É, porque foge do normal. Por exemplo, no dia 25 de dezembro, Natal, né? O parlamento está aberto ou fechado? Veja aqui comigo, ó. O parlamento está aberto ou fechado? Está fechado. Por quê? Porque nós estamos no recesso. Mas imagine que precisa deliberar, votar, tratar de um tema importante, urgente, não dá para esperar o próximo período legislativo. O que acontece? Convoca-se sessão extraordinária. Simples assim, tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui, para que nós possamos adentrar aqui na inteligência do caput do artigo 8. Em uma legislatura, são quantos anos? 4. Em uma legislatura, são quantas sessões legislativas? 4. Né? Uma legislatura, são 4 sessões legislativas. Em uma legislatura, são quantos períodos legislativos? 8. Beleza? Em uma sessão legislativa, são quantos períodos legislativos? 2. Aqueles em que estão fora do recesso. Só isso. Agora veja o artigo 8. A Câmara Municipal de Fortaleza reunir-se-á anualmente em sessão legislativa ordinária, divididas em 2 períodos legislativos, que é o 1º de fevereiro a 30 de junho, que é o primeiro período legislativo, e no dia 1º de agosto a 22 de dezembro, que é o segundo período legislativo. Beleza? Professor, tem uma dúvida, talvez seja a sua. Aquela sessão solene para posse de instalação da legislatura, para posse dos vereadores e para posse dos prefeitos, ela acontece no dia 1º de janeiro do ano subsequente às eleições. Beleza. Aquela sessão, ela não acontece dentro da sessão ordinária? Não. Porque a sessão ordinária só vai começar no dia 1º de fevereiro. Então, ela acontece no momento em que o parlamento está fechado. No momento de sessão, seria uma sessão extraordinária? Seria, mas ela é chamada pelo regimento interno de sessão solene. Sessão solene para posse de vereadores e prefeito e vice-prefeito. Tá legal? Beleza. Dito isso, veja, as reuniões de início e fim dos períodos estabelecidos no caput serão transferidas para o 1º dia útil subsequente quando recaírem no dia sábado, domingo e feriado. Aqui, pessoal, é uma regra até mesmo do dia a dia, não tem como errar na prova. Se eu tenho ali uma data marcada para uma sessão, né, uma reunião no parlamento, se aquela data cai no dia do sábado, domingo ou feriado, que não funciona o parlamento, ela vai ter que ser executada no 1º dia útil subsequente. Então, as reuniões do início e fim dos períodos estabelecidos no CAP serão transferidas para o 1º dia útil subsequente. Então, se o dia 1º de fevereiro cai no dia que seja sábado, se o dia 1º de fevereiro, que é para começar ali a sessão legislativa, cai no sábado, nós vamos ter a sessão iniciando só na segunda-feira. Tudo bem?
Se o dia 22 cai no domingo, o que é que acontece? Eu tenho que considerar o primeiro dia útil subsequente. Então, dia 23. Tá legal? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. O início dos períodos da sessão legislativa ordinária depende de prévia convocação. Tá legal? O início dos períodos das sessões legislativas ordinárias depende de prévia convocação. No dia 1º de fevereiro, deixa eu voltar aqui, ó, no dia 1º de fevereiro, aqui, ó, no dia 1º de fevereiro, tá legal? Aqui, ó, 1º de fevereiro. O que acontece dia 1º de fevereiro? Início da sessão legislativa ordinária. Tem que ter uma convocação. Isso quer dizer o quê, professor? Que todos os parlamentares serão convocados para estarem ali no dia 1º de fevereiro. Então é necessário que exista essa convocação. O parágrafo 3º traz uma regra muito importante, tá, pessoal? Que a sessão legislativa ordinária não será interrompida se a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que vai ser a LDO. O que é isso? O que é a LDO? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei orçamentária necessária para a execução dos planos de governo. Quer dizer o quê? Que a máquina pública, que a gestão pública municipal só funciona se tiver aprovação dessas leis. Que, no caso, vai ser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai inspirar a elaboração, por exemplo, do orçamento do município, tá? Seja do Poder Executivo, do próprio Poder Legislativo. Quer dizer o quê? Sem a LDO, o município para. Por isso é que o parágrafo 3º está dizendo o seguinte: se não tiver a aprovação de uma lei que é necessária para a administração financeira orçamentária do ente público, não haverá recesso parlamentar. E você tem que levar isso para a prova porque tem uma incidência muito grande. Lembra que eu falei para vocês que existem pontos que caem mais, pontos que são mais exigidos? Esse é um dos. Então vamos lá? A sessão legislativa ordinária não vai ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, no primeiro semestre, no primeiro período legislativo, se não for aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é de iniciativa do Poder Executivo, o Poder Executivo elabora o projeto de lei, manda para a Câmara aprovar, iniciou a sessão no dia 1º de fevereiro, se até o dia 30 de junho não for aprovada, ninguém vai para o recreio, ninguém vai para o recesso. Tá legal? Porque não será interrompida a sessão sem aprovação do projeto de LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, e as extraordinárias, hein, professor? Já aprendemos. O que vai caracterizar as sessões extraordinárias? Vai ser aquela que é convocada no pleno recesso parlamentar. Tá legal? O artigo 9 fala: a Câmara Municipal de Fortaleza reunir-se-á em sessão legislativa extraordinária sempre que convocada em período de recesso parlamentar. Que período é esse, professor? Depois do dia 22 até o dia 1º de fevereiro. Tá? E depois do dia 30 de junho até o dia 1º de agosto. Porque é o momento em que o parlamento está fechado, tá bom? É o momento em que o parlamento ele vai estar fechado. E você precisa lembrar desses períodos. 1º de fevereiro, 30 de junho, 1º de agosto, 22 de setembro. É o momento em que podem ser convocados sessões extraordinárias. Então veja comigo aqui, ó. Veja lá. Mais uma vez, aqui a nossa sessão, né? A sessão inicia no dia 1º de fevereiro, termina no dia 30 de junho. 30 de junho. Reinicia no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Beleza? Repare que aqui eu tenho um recesso, aqui eu tenho um recesso e aqui nós temos um outro recesso. Então, a sessão ordinária acontece aqui e aqui, que eu vou chamar o quê? De primeiro período legislativo. E aqui, segundo período legislativo. E a junção disso aqui tudo vai ser o quê? A junção de tudo isso aqui vai ser uma... Vou colocar aqui, ó. A junção disso aqui tudo vai ser uma sessão legislativa ordinária. Agora, quando a sessão legislativa, deixa eu apagar esse ficou feinho aqui.
Quando a sessão legislativa ela é convocada no recesso, eu vou chamá-la de sessão legislativa ordinária. Tudo bem? Lembrando que ela precisa ser convocada. E aí nós temos uma questão que é batida em prova. Quem pode convocar? Quais são as autoridades legitimadas pelo regimento interno da Câmara Municipal para convocar extraordinariamente o parlamento quando eles estiverem em recesso? Vejamos. A convocação extraordinária far-se-á pelo prefeito, pelo presidente da Câmara ou requerimento da maioria absoluta da Casa, que é a própria Câmara dos Vereadores, no caso de urgência ou interesse público relevante. Então, no caso de urgência, no caso de uma matéria que não dá para esperar, matéria urgente, relevante, interesse público, não dá para esperar, convoca-se extraordinariamente. Chegou no dia 1º de julho, ó, recesso parlamentar, 1º de julho, ó, aqui, ó, julho, ó, 1º de julho, tá fechado o parlamento. E precisa o quê? Precisa chamar os vereadores para deliberar, para discutir sobre matéria importante. Está fechado lá. Quem pode convocar? Prefeito, presidente da Câmara ou requerimento na maioria absoluta da Câmara dos Vereadores. Se está fechado, nós precisamos convocar uma sessão extraordinária. Beleza? Beleza. Bom, parágrafo 2º fala que as sessões legislativas extraordinárias instalar-se-á desde que observada a antecedência mínima de 2 dias. E nelas é vedado tratar de assunto ou matéria estranha, convocação. Mais 2 regras para a sessão extraordinária. Quais? Primeira, tem que ter uma antecedência mínima de 2 dias para a convocação, tá? Não é também convocar amanhã já ter, não é assim. Pelo menos 2 dias antecedência mínima para a convocação de sessão extraordinária para a ocorrência dela. E é proibido tratar de matéria diferente daquela que foi fundamento para a convocação da extraordinária. Se a gente convoca a sessão extraordinária para tratar de um assunto grave da saúde naquele momento, eu não posso tratar de educação e saúde naquele momento na sessão extraordinária. Por quê? Porque nós temos uma vinculação da deliberação da matéria, da qual fundamentou a convocação da extraordinária. Por isso é que o próprio regimento interno diz que é vedado. É proibido tratar de outro assunto, matéria estranha à convocação. Não pode. Beleza? Bom, e claro, o presidente da Câmara vai dar ciência a todos, né, da convocação dos vereadores por meio de notificação pessoal, de forma escrita, podendo ser por meio eletrônico. Pode ser a notificação pessoal, sendo ela escrita ou por meio eletrônico. Pode ser o WhatsApp? Pode. Pode ser uma carta? Pode. Então, ela precisa ser dada ciência para que os vereadores estejam presentes ali naquela sessão extraordinária, tá? Bom, agora nós vamos falar do artigo 10, um artigo muito importante, que é o artigo relacionado aos direitos e deveres dos vereadores. Também um tema muito importante. Os vereadores, pessoal, eles têm os seus direitos e deveres, tá? Quando eles tomam posse. E já quero adiantar o seguinte para vocês, que esses direitos que são prerrogativas, é importante que vocês associem. O que é uma prerrogativa de um vereador? É um direito dele. Não pode ser objeto de renúncia, porque essas prerrogativas, elas são relacionadas ao cargo que eles ocupam. Tá legal? Então veja o artigo 10, ó. Os direitos dos vereadores estão assegurados e compreendidos no pleno exercício dos seus mandatos. Isso quer dizer o quê? Que não comporta renúncia. Os direitos e deveres dos vereadores, principalmente as prerrogativas, os direitos que eles têm, pelo fato de serem vereadores, são relacionados ao fato, tá? Ao fato de serem vereador. Então, eles não podem renunciar às suas prerrogativas. Então, veja que são aqueles observados preceitos legais e nas normas do regimento interno. Parágrafo único fala: ao suplente de vereador investido no cargo serão assegurados os direitos a ele inerentes. Isso quer dizer o quê? Que o suplente, o que é o suplente? É aquele que terá a possibilidade de substituir o vereador nos seus impedimentos e no caso de vacância.
presidente, o vereador resolveu dar uma morridinha, morreu. Quem é que vai sucedê-lo? Vai ser o suplente. Então, suplente é como se fosse o substituto nos impedimentos e no caso de vacância do vereador. Detalhe importante, o suplente investido no cargo de suplente, claro, ele vai ter todos os direitos, tá? Inerentes aos vereadores, são assegurados para ele os direitos. Agora vamos falar dos deveres, tá, pessoal? Os deveres, o vereador, pessoal, ele tem alguns deveres morais, deveres que quando são quebrados, implica na quebra do comportamento, que nós chamamos de decoro parlamentar. Eu tenho a plena certeza que vocês já ouviram falar em decoro parlamentar, que nada mais são do que normas comportamentais que são impostas àquele que ocupa cargo de vereador. Então, o artigo 11 fala sobre esses deveres dos vereadores. Vamos lá. Além dos aludidos em lei, nós temos comparecer, é dever dele, obrigação dele, comparecer à hora regimental nos dias designados às sessões da Câmara Municipal, apresentando justificativa por escrito em suas faltas. É claro, ele tem que comparecer no horário adequado para que ele possa deliberar sobre as matérias que são de sua atribuição naquele momento, tá? E claro, se ele não puder estar presente, ele precisa justificar por escrito. Esses detalhes também caem bastante. Não se eximir de qualquer trabalho ou encargo relativo ao desempenho do mandato. Não se eximir é não cumprir. Eximir quer dizer deixar de cumprir. É óbvio que ele não pode deixar de cumprir as atribuições do mandato dele. Além disso, dar prazos regimentais, votos e pareceres, comparecendo às sessões e votando nas reuniões. Então, é dever dele dar nos prazos regimentais, votos e pareceres, comparecendo às sessões e votando nas reuniões da comissão a que pertencer. Nós vamos falar mais na frente sobre as comissões. Elas podem ser permanentes ou temporárias. Eu tenho diversas comissões, tá? E nós vamos ver que, obrigatoriamente, ele vai ter que estar presente em comissões. Ele vai ter que deliberar, discutir matérias de interesse da sociedade de Fortaleza, né? E aí, ele precisa votar nos prazos regimentais, deliberando as matérias que lhes são propostas. Veja que é um dever dele. Além disso, propor ou levar ao conhecimento da Câmara medidas que julgar convenientes ao interesse do município e de sua população. O vereador, ele é um defensor da voz do povo no parlamento. Então, todo e qualquer tipo de irregularidade que ele visualizar ali no município, ele precisa propor e levar ao conhecimento da Câmara, tá, as medidas que ele achar conveniente e oportuno. Tá legal? O que mais? Impugnar medidas propostas que lhe pareçam prejudiciais ao interesse público, todas as vezes que ele se deparar no exercício do cargo, discutindo matérias importantes, ele visualizar aqui aquelas proposições vão de encontro ao interesse da população de Fortaleza, ele precisa impugnar aquelas medidas. O que é impugnar? Ir de encontro, tomar condutas que vão de encontro a qualquer tipo de proposta prejudicial ao interesse público. Tá bom? O que mais? Zelar pela celeridade de tramitação das proposições, dos processos administrativos, observando seus prazos de sua responsabilidade e evitando atos protelatórios. Atos protelatórios são aqueles atos que deliberadamente ele realiza buscando retardar. Então, protelar quer dizer você retardar um ato. Então, ele não pode ser buscar condutas que vão retardar um ato no âmbito das atribuições do cargo. Pelo contrário, ele tem que buscar a celeridade. Celeridade na tramitação das proposições. Por quê? Porque o interesse público não pode esperar. Tá legal? Então, aqui nós temos as hipóteses relacionadas aos deveres. Deveres que, detalhe, aqui é um rol exemplificativo, porque nós temos a expressão além dos aludidos em lei. Ou seja, o conjunto de deveres dos vereadores não se resumem a esses do artigo 11, porque além desses existem outros. Isso nos faz, né, entender que aqui trata-se de um rol eminentemente exemplificativo. É um rol exemplificativo. Por quê? Porque poderão existir outros além desses que estão presentes aqui. Tá legal? Então, aqui nós temos os deveres aqui dos vereadores. Próximo bloco, nós vamos falar sobre as hipóteses de vacância. Artigo 12. Hipóteses de vacância que nada mais são do que hipóteses que vão deixar o cargo de vereador
vago, tá bom? As hipóteses e as suas, digamos que, peculiaridades, que sempre vem na prova. A todos bons estudos, forte abraço, volto já. Valeu, pessoal!